Boa noite, igreja. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um aqui presente. Assim como estamos mesmo, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, bondoso Pai, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Pedimos, Senhor, humildemente que o Senhor venha estar com cada um aqui presente. Peço, Senhor, que o Senhor venha derramar sobre nós o Teu Espírito Santo. Peço que o Senhor possa, Senhor, falar através de mim aquilo que o Senhor quer, Senhor. E que o Senhor possa usar cada um de nós aqui, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos conduzir. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom, irmãos, o tema hoje que eu trouxe é como Jesus ensinava. Na maioria das vezes, a gente traz a palavra de Deus e a gente esquece da essência, porque a essência é Cristo. Então, a gente tem o costume de falar de Deus, só que a maioria das vezes a gente coloca o quê? O nosso eu, os nossos costumes, as nossas manias, ou as coisas que o mundo vai colocando ao longo das épocas, né? A gente tem costume de colocar isso. E a gente esquece do principal, que é a essência de Cristo. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Amém? Diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Com outras palavras, eu vou dizer assim, que tudo que a gente quer que as pessoas façam, a gente deve servir de exemplo, né? Então, não adianta a gente subir aqui e pregar e falar do Evangelho de Deus, falar da palavra de Deus, sem antes colocar o próprio Deus na frente. Porque, na maioria das vezes, a gente fala de nós próprios, esquecemos de falar de Deus. Aí entra a questão que, na maioria das vezes, a gente acaba ofendendo pessoas que estão dentro da igreja, até mesmo os irmãos, e acaba atrapalhando também os visitantes, porque eles já chegam com costumes que vêm acompanhando ele ao longo do tempo, ao longo da vida. E, às vezes, a gente, pelo nosso tamanho do saber que a gente julga ter, a gente acaba fazendo com que essas pessoas se sintam diminuídas. Então, vamos ver aqui em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6 até o 13. Amém? Aqui Paulo diz assim, ó. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vier a ti, que és dotado de saber, a mesa em templo de ídolos, não será consciência do que é fraco induzir a prática de comida sacrificada a ídolos? E assim, por causa do teu saber, parece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu? Este modo, pecamos contra os irmãos,
golpeando-lhe a consciência fraca, e contra Cristo que pecais. Quando Paulo está falando aqui, Paulo ele diz o quê? Que nós devemos ter cuidado, porque não vai ser o alimento que vai nos levar a Deus, não vai ser as nossas vestes que vai nos levar a Deus. Vai ser a nossa conduta interna que vai levar a gente até a Deus. O comer, o vestir, o falar, é consequência do Espírito Santo na nossa vida. Entende? Então, a gente tem que pensar muito no que a gente fala, por quê? Porque cada vez que a gente fala ou ofende uma pessoa que está vindo com costumes, né? Que aqui, quando ele fala de Coríntios, né? Coríntios era uma cidade que tinha costumes assim, totalmente oposto do que o povo de Deus tinha. Até mesmo aqui em Coríntios, capítulo no 11, ele fala assim que essas pessoas, acerca do véu, que as pessoas usavam o véu e aquela tradição toda. Só que nós, vamos dizer assim, ele falava, nós cristãos não temos esse costume, não temos esse proceder. Por quê? Porque quem vem de Cristo enxerga que a vontade de Cristo é diferente da vontade do homem. Quando Jesus veio, Jesus quebrou muitos protocolos de tradição, de época. Por quê? Porque naquela época as pessoas faziam o jugo, o fardo em cima um do outro, como algo tão insuportável que, às vezes, as pessoas preferiam não ser cristão do que ter que carregar toda aquela carga. Por isso, Jesus veio, abriu os braços e falou, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque naquela época, as pessoas, tanto os homens como a mulher, mas as mulheres sofriam muito mais do que os homens, por ter aquela tradição. Nós, hoje em dia, estamos querendo colocar, nós que eu digo assim, em geral, não só a igreja, mas todo mundo. A gente, na maioria das vezes, a gente quer colocar um fardo muito grande em cima de alguém que veio com um costume que vai ser difícil de tirar. E a gente esquece que o nosso dever aqui na Terra é semear. Agora, quem vai regar e vai fazer crescer e aparecer os frutos é o Espírito Santo. Na maioria das vezes, a gente acaba querendo tomar o lugar do Espírito Santo, porque a gente quer fazer com que a pessoa engula de goela abaixo, né? O que a gente pensa, o que a gente quer, e a gente esquece do principal, que é o que Jesus quer que a gente faça. E o interessante disso tudo é que, quando Jesus pregava, Jesus ele falava pequenas histórias, Jesus contava em parábolas. Por quê? Porque ele tinha todo aquele método de ensino que fazia com que as pessoas entendessem o que ele queria em poucas palavras. Para quê? Para não confundir, porque ele sabe o tamanho da nossa mente, ele sabe como a nossa mente é finita perto de tamanha glória que ele tem. Então, ele passava um pouquinho, com poucas palavras, mas ele fazia com que todos se alimentassem daquilo, por ele ser o pão da vida. E, nessa época, os fariseus e os escribas, eles pregavam para as pessoas, eles falavam nas sinagogas, eles colocavam um fardo enorme em cima das pessoas, coisa que eles mesmos não faziam. Eles não colocavam em prática. Eles só queriam que as pessoas agissem da forma que eles queriam. E isso era um fardo. Por isso Jesus veio e quebrou esse protocolo. Não que Jesus aboliu a lei, mas que Jesus ele veio para quê? Para fazer a vontade do Pai, para cumprir com a lei, mas para tirar todo aquele peso de cima. Em Mateus 23, eu gostaria que vocês abrissem no versículo 15. Amém? Eu vou ler aqui a partir do 13, que fala assim:
várias advertências de Jesus. Jesus, ele disse assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que por fechais o reino do céu diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para justificar fazei longas orações, por isso sofrereis o juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias de cego, que dizeis que quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo outro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cego, pois, qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jura pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jura pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que sacrifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, fica por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jurará por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do entro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça e a misericórdia. E a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias de cego, que coisa o mosquito que coais o mosquito e engolis o camelo? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o eixo do corpo do copo e do prato, e mais estes por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhante ao sepulcro caídos, que por fora se mostra belo, mas o interiormente está cheio de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós interiormente pareceis justo aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseu hipócrita, porque edifica os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos. Com essa passagem, a gente pode entender que Jesus, ele fez uma grande advertência naquela época. E hoje em dia, para nós, isso também serve de advertência. Por quê? Porque, na maioria das vezes, a gente julga. Na maioria das vezes, a gente quer que as pessoas sejam disciplinadas. Mas, na realidade, a gente não faz isso. O nosso exemplo acaba prejudicando e sujando a imagem de Cristo com a nossa atitude. Jesus, ele prega do amor, ele prega da longanimidade, ele prega da paz. E o que a gente tem visto, o que a gente tem feito? A gente tem o quê? Discutido, a gente tem brigado, a gente tem arrumado afrontas, a troco de nada.
e a gente esquece do principal. O principal é Cristo, gente. O principal é o que Ele quer que a gente faça. O principal é como Ele quer que a gente haja. E a gente está tão focado nas coisas do mundo hoje em dia que a gente está fazendo o que a gente acha que é certo, o que a gente quer. Aqui, quando Paulo disse, no capítulo atrás de Coríntios, quando Paulo disse que a gente deve tomar cuidado em não ofender, na maioria das vezes, um come carne, o outro não come. Um toma café, o outro não toma. Só que nós não podemos empurrar isso para o irmão como se eu faço, você é obrigado a fazer. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que ter cuidado com a palavra de Deus, por quê? Porque, às vezes, a gente perde a essência de uma pregação e de uma palestra. Às vezes, a gente sobe aqui, não é para a gente fazer uma palestra de vida para quem está assistindo. É para a gente trazer o principal alimento para quem está ouvindo, para quem veio buscar. E a gente esquece desse detalhe, a gente esquece da essência. E a gente tem que buscar, a gente tem que pedir a Deus para que Deus possa trabalhar na nossa mente, no nosso coração. E olhar que, quando Jesus fala que não existe mestre, quando Jesus fala que o único mestre é Ele, a única pessoa que é rica em sabedoria é Ele, a gente esquece que nós somos todos irmãos. E nós somos irmãos. E como irmãos, como que a gente vai permanecer na presença de Deus lá no céu se a gente não consegue ter união aqui na terra? Se a gente não consegue ter o diálogo, a concordância, a convivência? Como que a gente vai conseguir chegar diante de Deus se aqui na terra a gente não consegue fazer nada para agradar Ele? Tudo que a gente vai fazer para Ele, a gente sempre coloca um pinguinho de algo que entristece o coração dele. A gente tem que prestar mais atenção no que a gente fala, no que a gente vive. Olhar como Jesus ensinava. Eu até salvei. Eu salvei uma passagem que eu achei muito bonita. Espera aí. Estava falando assim. São 5 exemplos didáticos de Jesus, né? A didática que Jesus utilizou. Nesse artigo, te mostrarei 5 exemplos didática que Jesus utilizou em seus ensinos. Jesus, ele não tinha para si uma escola, um púlpito, aonde ele ensinava, onde ele fazia. E nem assim, ele não tinha um lugar específico para ele falar, para ele dizer o que ele tinha que dizer. Ele dizia em qualquer lugar. Ele é tão rico que aonde ele sentava, dele saía virtude. O primeiro exemplo dele aqui, Jesus ele ensinava por meio de parábolas, que está em Lucas, capítulo 11, versículo 32. A parábola do filho pródigo conta da imensa alegria de um pai quando vê o seu filho retornando para casa. Esta parábola nos mostra o amor e o perdão de Deus aos pecados do que se arrependem. Na segunda, diz assim: Jesus ensinava através de suas próprias atitudes, que é em Mateus capítulo 9, versículo 10 até o 13. Jesus ensinava à mesa com pecadores. A mesa com pecadores, de diversas classes sociais, e com isso ele demonstrava o seu amor ao próximo. Combatia o pecado, combatia a hipocrisia e a crueldade. Para com os fracos, ele sempre estava disposto a ensinar a prática do amor, e que o arrependimento e a fé podia salvar os homens. Os sãos não precisam de médico, e sim os que estão doentes. Jesus ele deixou claro para nós, ele não veio para o santo, ele não veio para aquele que se julga o grande, o sem pecado. Jesus veio para nós mesmo, veio para mim, veio para todos aqueles que são doentes, que são fracos. No exemplo 3, Jesus ensinava usando a frustração do homem. Jesus ele estava junto
junto ao lado de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lançavam suas redes. Jesus percebeu que os pescadores nada apanhavam, pois estavam lavando as suas redes. Jesus queria abençoar Pedro e, por isso, pediu o seu barco emprestado para pregar a palavra de Deus. E esta o lançou de coração a Pedro. Jesus manda Pedro jogar a rede ao mar. E mesmo tendo trabalhado a noite inteira, sob a palavra de Jesus, Pedro, numa atitude de fé, lançou a rede. E grande é a pescaria. Jesus, ele ensina aqui que para alcançarmos a bênção maior, precisamos nos lançarmos nos maiores desafios. Ir ao mar alto demandava seguir uma trajetória ousada, arriscada, na certeza de que enfrentariam medo e tempestades e altas ondas. Assim também é a nossa vida. Para a gente conseguir alcançar o nosso objetivo, para a gente conseguir alcançar vamos dizer, o final da nossa caminhada, a gente vai ter que passar por tempestade, a gente vai ter que passar por altas ondas. Só que a gente tem que confiar que Jesus vai sempre estar no barco junto com a gente, Ele nunca vai nos abandonar. O 4º exemplo diz assim: Jesus, usando o contexto e economia e cultural e os elementos de uma cidade. Em Apocalipse 3, versículo 14 e 22, aconselha-te que de mim compres o ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas. E não apareça a vergonha da tua nudez, e para ungirdes os teus olhos com o colírio, para que vejas. Laodiceia tinha abundância em cada produto citado por Jesus: ouro, roupa, tecido fino, colírio. Mas o que o Senhor quis dizer de mim comprareis, e não estava esse produto que as pessoas ofereciam, não era um produto que poderia achar nas lojas, né, de Laodiceia com aquele povo. Esse colírio que Jesus fala é para abrir os nossos olhos para a verdade, porque através da verdade a gente vai conhecer a Ele, e através dele nós vamos ter acesso a tudo isso. Só que, na maioria das vezes, a gente foca em quê? Foca no ouro que a terra aqui nos produz. A gente foca em casa, a gente foca em trabalho, em crescer na vida profissional, e põe um tapete em cima do que Deus deixou para nós, que é a nossa vida espiritual. E como a gente vai prestar contas a Deus na hora do julgamento, quando Ele chegar na gente, falar para a gente, vir querer perguntar para a gente o que a gente fez. Nós vamos falar para Ele o quê? A gente vai chegar nele, a gente vai falar para Ele assim, Ele vai perguntar, o que você fez? E nós vamos falar para Ele, Senhor, o Senhor me deu sabedoria, só que eu construí várias coisas. Eu construí casa, eu tive uma conta grande no banco. Aí Ele vai falar, tá, e quantas almas você salvou? Quantas almas você levou minha palavra? Eu não te mandei para isso. Eu falei para você que se você confiasse em mim e buscasse o reino do céu, as demais coisas seriam acrescentadas. E quando Jesus fala as demais coisas seriam acrescentadas, é tudo que nós necessitamos, gente. É tudo que a gente precisa. Se nós pararmos um pouco de olhar para, vamos dizer, para tradições, olhar para a época, olhar para costume e olhar para Cristo, Cristo tem o poder de fazer tudo aquilo que nós não podemos. Porque não adianta eu apontar o pecado do irmão
E falar para ele, ó, você está fazendo assim, mas você está errado. Fulano errou. Jesus, ele nunca apontou o nosso pecado, ele só falou para nós, que é para nós se arrepender e seguir ele. Os nossos defeitos, é ele que vai transformar. Porque todas as vezes que eu tentar chegar no irmão e apontar o defeito dele, ao invés de um amigo, eu vou ganhar um inimigo. Se ele come carne, com ele. Se ele tem uma vida diferente, é ele Deus. O nosso dever é falar para ele da palavra de Deus. O restante é o Espírito Santo que vai fazer. Que Deus possa continuar conduzindo a gente, que Deus possa continuar nos orientando e que o Espírito Santo possa trabalhar na nossa mente, no nosso coração e nos dar o discernimento, o entendimento, para que a gente possa colocar em prática na nossa vida o que Jesus quer, a essência dele, e não a nossa vontade. Com esse pensamento, eu termino essa mensagem. Peço que Deus continue trabalhando na nossa mente, no nosso coração, e que nós possamos refletir em cada coisa que foi dita da palavra de Deus, para que nós possamos ser mais semelhante a Cristo. Amém. Que nós possamos ser o sal da terra. E a gente tem que identificar que o sal, ele dá o sabor, ele dá o tempero. Em excesso, ele estraga. Se faltar, também estraga. Que Deus possa nos dar a temperança certa, para que nós possamos ser o sal na terra. Querido Deus, bondoso Pai, Senhor, continue conosco, Pai. Continue conosco. Te agradecemos por esse culto, por essa mensagem, Senhor. Faça de nós o sal na terra, Senhor. Coloca sobre nós, Senhor, o Teu Espírito Santo. Guia-nos, ó Pai, em nome de Jesus, para que todos possam ver, Senhor, para que todos possam ver o Senhor através das nossas atitudes, da nossa fala, Senhor. Esteja com cada um aqui, Senhor. Abençoa a semana de cada um aqui presente, Pai. Pois para nós, Senhor, é uma semana desconhecida, mas o Senhor sabe todas as coisas, Senhor. Que o Senhor possa estar com cada um aqui, que o Senhor possa nos abençoar, nos levar em segurança para casa, Senhor. Em nome e por amor de Jesus. Amém.